Olá pessoal, eu sou Felipe Rafalzik, músico e produtor musical. Hoje estarei falando sobre um plugin da Waves, né? O Lim-MB ou Limb, como muitos chamam, que esse plugin, né, ele é um compressor multibanda, né, que divide o sinal que é enviado para o seu processador de dinâmica, né, dedicado para aplicar ajustes desejados de ganho, né. Então, né, dispositivos multibanda, eles são bastante úteis quando se lidar com a dinâmica de uma mix completa, né. Então pode ser uma orquestra ou uma banda de rock, né? Que geralmente instrumentos dominam, né, diferentes frequências. Então muitas vezes as frequências baixas, né, dominam toda a resposta de dinâmica, enquanto as frequências mais altas está no topo, né? Então basicamente com esse plugin a gente consegue eliminar, né, as modulações entre as bandas, né? Eliminar o ganho entre as diferentes faixas de frequência, né? E também permite a criação de ataque e tempo de liberação de cada banda e permite configurar diferentes funções também, né, a gente como compressão, expansão, equalização para cada banda, né? E então, né, por exemplo, é possível, né, então comprimir as frequências baixas com mais ataque e ao mesmo tempo expandir as frequências médias, por exemplo, né? Então eu vou falar aqui sobre os parâmetros dele, né? Primeiro eu vou começar aqui com o threshold, que ele define o valor do nosso limite, né? Então temos essa seta laranja que ela marca o local, né, o limite. E aqui a gente tem essa barra que ela é o nosso pico de energia da banda, né? Então sempre que essa energia excede o limite, será aplicado, né, o ajuste do ganho. E cada banda, né, tem esse medidor de energia, né, para o ajuste visual, né? Então, quando você quiser definir o limite, né, você pode usar essa barra como referência, né, na onde está chegando o seu pico de sinal, você ir trazendo o threshold para esse pico, né? E quando ele passar, quando esse pico passar do nosso threshold, né, do nosso limite, ele vai começar a agir as configurações. Aqui embaixo a gente tem o botão Gain, né, a opção Gain, que a gente define o ganho de saída total dessa banda, né? Então este controle pode ser usado para ajustar o ganho da banda, né? Mesmo sem qualquer dinâmica, né? Como um equalizador mesmo, você pode dar ganho nessa região. E também é utilizado, né, para ajustar o ganho de banda que está sendo comprimido ou expandido, né? Para compensar a altura, no caso. Aqui embaixo a gente tem o range, né? Que ele define o alcance de ajuste do ganho dinâmico, né? E também a sua intensidade. E esse parâmetro, né, ele é meio que substituindo o controle clássico, o ratio, né? Então, em valores negativos, significa que quando a energia atingir o limite, uma redução de ganho será aplicada, e enquanto em valores positivos, significa que quando ela atingir esse limite, ela vai aumentar ainda mais esse ganho, né, esse sinal, esse pico de energia. Aqui embaixo a gente tem o ataque, né, que define o tempo que levará para aplicar a redução de ganho a partir do momento em que a energia é detectada, né? Então, a partir do momento que a energia é detectada pelo threshold, ainda vai ter esse ataque, que é o quanto vai demorar para ele começar a comprimir aquela região. E o release, que é ao contrário, né? Ele define o tempo que levará para liberar o ajuste de ganho, né? Aplicado a partir do momento que a energia detectada desce. Então, a partir do momento que o pico desce, né, e deixa de passar do threshold, o release vai começar a liberar a compressão conforme configurado. E aqui embaixo a gente tem dois botões, né, que é o solo e o bypass. O solo a gente pode solar a determinada região que a gente deseja ouvir, né, para ver como é que está funcionando, né, as configurações só nessa região, ou mais de uma região, né, você pode solar. E aqui a gente deu o bypass, que a gente pode desligar toda a nossa configuração para a gente ver como um antes e um depois, né? Um A e um B. E aqui em cima a gente tem essas quatro barras, né? Que ela é o crossover, né? Ou shover, que a gente tem um para cada região, né? Para os graves, para o médio grave, para o médio agudo e para o agudo. Que aqui a gente pode escolher, né? Definir
de qual a qual frequência vai ser essa região que a gente vai trabalhar. Então você pode, né, escolher o tamanho dessa banda, se qual frequência, até qual frequência você deseja que as configurações sejam aplicadas, né? E aqui do lado a gente tem a seção do output, né? Primeiro a gente tem aqui o Makeup Gain, que a gente define o ganho total de saída, né? Aqui embaixo a gente tem o Trim, que ele atualiza o valor de pico e quando ele é clicado ele ajusta o controle de ganho de saída, né? A gente aqui tem um Jitter, que a gente pode ligar e desligar ele. A gente tem aqui o Makeup automático, né, ou manual, então ele vai estar fazendo o ganho automático ou manual. O manual você vai estar escolhendo um ganho para cada região e o automático ele vai colocar automaticamente conforme a configuração, então ele já vai compensar, né, o nível comparado ao nível antes da compressão, né, antes de realizar esses ajustes. E aqui a gente tem o Adaptive, que ele define a sensibilidade de uma banda. Quando há alta energia em uma determinada faixa, o limite será elevado para a banda acima. Então você pode configurar essa opção ou desligá-la. E aqui a gente tem um release geral, né? A gente tem duas opções, a manual, que o lançamento de atenuação será absoluta, e já o ARC, que é uma espécie de automático, né? Ele fará o lançamento sensível e a quantidade de atenuação, né, definindo o melhor tempo de liberação para chegar a resultados mais transparentes. E aqui embaixo a gente tem a opção de comportamento, né, que a gente tem o Optio e o Eletro. O Optio, ele é uma modelagem clássica de compressor, né? Ele tem um comportamento de liberação característica, né, de colocar o pé no freio, digamos assim, né, quando a redução do ganho se aproxima de zero. Então, quanto mais próximo o medidor volta a zero, mais lento ele se move. Já no eletro, né, tem tempos de liberação mais lento, que minimiza a distorção e otimiza o nível, e tem tempos de liberação lenta na redução de ganho e mais rápido para liberar quando ele se aproxima de zero. Então você pode escolher qual vai ser esse comportamento do plugin em si, né? Aqui embaixo a gente tem o knee, né, que é o joelho, a curva, né, de toda a compressão, né? Então esse controle ele afeta as características de knee, né, de todas as quatro bandas e que vão de desde mais suave, né, com os valores mais baixos, para os valores mais altos, né, que seria mais hard. E no valor máximo ele tende a dar o som de uma borda mais dura, né? Então aqui a gente tem a opção do display, né, que é um gráfico, né, um gráfico semelhante a de um equalizador, né, que ele mostra na amplitude do eixo, ele mostra a amplitude no eixo Y, né, e a frequência no eixo X. E no meio do gráfico a gente tem as linhas que mostram os ajustes do ganho, né? Então essas linhas mais clarinhas, elas mostram os ajustes do ganho. E abaixo a gente tem os quatro marcadores que a gente pode mudar, né? A escolher a nossa região que a gente deseja trabalhar. E a gente tem os 5 marcadores do ganho, né, que a gente pode também, cada cor representa a sua banda de frequência. E aqui a gente tem o Output Meters, né, que mostra a saída principal que foi processada, né. Então, né, essas são as funções desse plugin, né. Então esse foi o Limb MB, né, multibanda da Waves. Agora eu vou estar mostrando para vocês cada função desse plugin, né. Eu vou ficando por aqui, então se tiver alguma dúvida ou sugestão pode deixar aí nos comentários, né. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Falou!